Olá, Tati Sulepa no Pod Peregrina, e hoje estou com as duas ilustres presenças, Rita Cunha, ela é diretora do IMAMA, e a Cíntia Sebem, presidente do IMAMA. Gurias, muito bem-vindas ao podcast, e vamos conversar um pouquinho? Vamos, muito obrigada pelo convite, Tati. Imagina, é uma honra ter vocês aqui. Bom, não sei com quem eu começo, porque as duas têm uma carreiras brilhantes. Vou começar com a nossa diretora, a Rita. Rita, me conta um pouquinho da tua história antes de entrar no IMAMA. Bom, antes de mais nada, o Instituto da Mama é uma instituição sem fins lucrativos que trata de mulheres, né, que sofrem de câncer de mama. E é uma instituição linda e aí a gente vai falar e explicar um pouquinho do trabalho que vocês fazem. Mas antes disso, conhecer um pouquinho da carreira de vocês, o que vocês fazem fora do IMAMA. A Rita hoje só IMAMA, né? Ou Rita ou não? Isso, só IMAMA. Só IMAMA. Né? O IMAMA faz parte já da minha história como mulher, como profissional. Cheguei na instituição em 8 de março de 2005. Nossa! Um dia bem emblemático, né? Dia da Mulher. Isso, eu iniciei, então, a trabalhar no IMAMA. Antes disso, né, eu trabalhei na administração de um hospital filantrópico no interior por 12 anos. Era um hospital de cunho religioso, mas também atendia SUS e privado. E depois disso, então, conheci o IMAMA, né, através de um processo seletivo, que a doutora Mayra Calef, que na época era presidente, fez esse processo seletivo e eu, né, acabei sendo contratada pelo IMAMA para trabalhar no interior. Primeiro como uma supervisora das unidades do interior. O IMAMA na época tinha algumas unidades em Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Triunfo, Taquara, 3 de Maio. Então eu circulava, né, por essas unidades, porque era uma estrutura igual a que a gente tinha aqui em Porto Alegre, e lá tinha voluntariado, tinha colaboradores, tinha os projetos. Então, eu fui contratada para trabalhar com essas unidades, né, no interior. Depois disso, comecei a fazer projetos na instituição e tive um período afastada, porque aí fui para a vida pública, né? Eu fui secretária de saúde, depois fui secretária de assistência social, trabalho e habitação. E também fui vereadora, né? No interior. Isso, é uma experiência única, né? A gente fala que entrar na política, assim, para a mulher é um espaço que ainda não é tão feminino como deveria ser, né? A gente tem que... é um processo de esforço totalmente maior do que um homem faz, né, para entrar nesse mundo político. Então, a mulher, assim, não é fala de feminista, mas realmente é um trabalho muito árduo para te conseguir ter esse espaço no mundo político, né? Da mulher ser ouvida, primeiro para se eleger, porque hoje o mundo masculino, ele é mais fácil até para fazer uma campanha, Então, a mulher... tudo fica mais difícil. Mas, enfim, foi uma experiência única. Tive a possibilidade de criar um conselho municipal dos direitos da mulher. Olha, que legal! Trabalhei fortemente com a questão do cooperativismo, do empreendedorismo feminino. Consegui alavancar muitos projetos na cidade onde eu fui vereadora, muito em relação ao empreendedorismo feminino. Criei algumas frentes, disponibilizamos também acesso a essas mulheres, né? Então, foi uma experiência única. Também trabalhar como secretária de saúde, depois de assistência social, fazer REURB, com loteamentos que eram totalmente irregulares, enfim. Trabalhar com os equipamentos de assistência, conselho tutelar, CRAS, CREAS, abrigos municipais para crianças e idosos, lindo, né? Lindo, leva um pouco de tinta do cabelo, né? Mas a gente, né, tem essa missão aí. E em 2020, então, eu decidi que eu ia parar com a parte mais desse serviço mais público, né? Sim. E retornei, acho que deixei uma portinha aberta no IMAMA e retornei em 2022. E quando a Cíntia assumiu como presidente, assumi como diretora. Isso. Ah, que maravilha. Cíntia, doutora Cíntia, ilustríssima advogada. Tudo bem, Cíntia? Tudo, Como Tati. é que é conciliar o IMAMA com a advocacia? Olha, Tati, é um pouco desafiador, porque eu me formei em Direito e desde a minha formação eu sempre gostei muito de atender nessa área de família, né, de acolher as mulheres que
estão passando por um processo de divórcio, que perderam algum ente querido e que estão em sofrimento. Então, eu sempre gostei muito desse acolhimento dessas mulheres, dessas pessoas que estão passando por isso. E fui fazer uma pós-graduação em Direito de Família e desde a minha formação eu sempre atendi exclusivamente nessa área. Olha. E no ano de 2012, eu fui para o IMAMA através de um convite da doutora Mayra, que naquela ocasião pediu para que eu assumisse o jurídico da instituição. Porque o IMAMA, dentro dos inúmeros serviços que nós prestamos, nós temos um atendimento jurídico para todas aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em algum encaminhamento, de algum benefício, de alguma medicação, né, que não estão conseguindo. Então, o IMAMA, ele dá essa orientação para essas pacientes. E eu cheguei na instituição… Esse suporte, né? Isso. Eu cheguei na instituição em 2012 para coordenar o departamento jurídico. No ano de 2016, a doutora Mayra me convidou para assumir a vice-presidência juntamente com ela. E quando o IMAMA completou 30 anos, a doutora Mayra saiu da presidência e ficou como presidente fundadora da instituição, e aí me convidou para que eu assumisse a presidência. Olha. Né? Foi um pouco assim, assustador e bastante desafiador, porque é uma instituição de muito sucesso, que foi criada pela doutora Mayra, que com brilhantismo e maestria, né, ajudou esse número bem alto e significativo de mulheres, né? Então, assim, agora com a parceria da Rita, a gente está tentando manter, né, esse trabalho da doutora Mayra, que é tão bonito e tão gratificante. Coisa linda. Gurias, tá aqui com uns dados aqui que a minha assessora de imprensa maravilhosa, Queiroza Barreto, me informou, tá? Que o câncer de mama, né, é a principal causa de morte, né, realmente entre as mulheres. E que entre 2023 e 2025 foram em torno de 73 mil casos de câncer de mama. E outro dado que eu fiquei bem impressionado é que aqui na região sul e sudeste é onde tem os maiores casos, onde tem maiores não em termos de grau de problema, né, mas em termos de número de doentes, né, de pessoas diagnosticadas com câncer de mama, é na região sul e sudeste. Vocês têm, por um acaso, assim, no conhecimento de vocês, alguma razão pela qual a região sul tem mais, sul e sudeste, tem mais casos de câncer do que no Nordeste? Já foi feito algum estudo sobre isso, as razões ou não? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão também referente a Norte e Nordeste, porque eu acho que as notificações também não são tão boas, né? Sim, e também o acesso ao tratamento, acesso ao diagnóstico. Acabam falecendo até sem saber que foi do câncer, E o que acontece? Hoje, a região sudeste, principalmente, está muito avançada em relação a tratamentos e a diagnóstico. Então, com certeza, a incidência ela é notificada com celeridade, com dados mais assertivos, né? A Sul também. Então, eu acho que tem aí também uma situação dessa diferença, né? De entendimento, de acesso com Norte, Nordeste e Centro, né? Que Centro também tem uma lacuna grande ali de atendimento. Então, por isso que, como nós temos dados mais fidedignos, a gente tem aí esse trabalho estatístico muito forte, né? Então, aparecem mais casos, né? Porque a partir do momento que a mulher tem acesso ao diagnóstico, ela tem acesso ao tratamento, ela vai aparecer nas estatísticas, né? E não adianta, né? A mamografia é o principal exame que deve ser feito a partir dos 40 anos. É isso que vocês diriam, a partir dos 40, a mamografia anualmente. Sim, a partir dos 40, mas naqueles casos em que a mulher ela tem históricos de câncer de mama na família, ela tem que fazer esse acompanhamento ainda antes dos 40 anos. Quanto antes. E o exame do toque, ele de apalpar o seio, para quem não tem acesso a uma mamografia, ele dá um resultado, ele é eficiente, como é que a mulher consegue, será que ela consegue realmente sentir que tem um nódulozinho com o exame de toque, ela vale? Ainda, né, é o melhor diagnóstico ainda. Por quê? Porque geralmente a mulher, quando ela
se toca, né? A gente costuma pedir que ela faça mensalmente após o período menstrual e Isso é um detalhe geralmente importante. é ela que faz essa detecção, né? Viu, pessoal? Ainda. Só desculpa interromper. É depois do período menstrual, porque isso é uma coisa que nunca ninguém tinha me falado. Depois do né? quinto dia. Depois do quinto dia. Isso é porque são os detalhes que fazem a diferença. Que não é se a pessoa faz durante o período menstrual ou faz antes, né? Vai encontrar um monte de nódulo. Porque a mama tá mais densa, tá dolorida, interessante. né? Mas assim, Tati, infelizmente ainda, os diagnósticos ainda são avançados, porque acaba que a mulher que descobre se palpando o nódulo. Sim. Quando tu encontra esse nódulo já palpável, isso quer dizer que ele já tem um tamanho que não seria tão recomendado. A gente gostaria que ela detectasse muito antes, né? Um nódulo ainda que ela não conseguisse palpar. Mas ainda a gente entende da importância desse, que a gente falava de autoexame, hoje a gente fala desse autocuidado, né, da mulher, em também conhecer o seu corpo. Porque muitas vezes não é só o nódulo. Às vezes a mama fica com uma aparência de casca de laranja, às vezes sai um líquido do mamilo, se ela não está amamentando, isso não é normal. Então, são várias situações que se a mulher se olha, né, se ela conhece o seu corpo, ela vai entender que tem alguma coisa alterada. E aí, dá essa possibilidade de ela procurar um profissional de saúde. Então, ainda a gente entende da importância desse exame de se palpar, tomando banho, né, ensaboa bem a mama. E a gente entende também que a mulher tem muito medo disso. Então, às vezes... Medo, Rita? A gente entende ainda. Por quê? Porque o câncer ainda é uma doença que assusta, mesmo com todas as possibilidades hoje da medicina, tratamento, ainda é uma doença que assusta muito, né? Então, quando a gente recebe mulheres lá com diagnóstico, elas relatam muito isso. Eu tava sentindo, mas eu não queria me palpar porque eu vi que tinha alguma coisa errada. Não, eu queria encarar a realidade, na verdade, né? Exatamente. Então, é difícil mesmo. Então, a gente sempre pede que ela se conheça, que ela se palpe, que ela entenda que qualquer alteração ela precise procurar um profissional. E, a década, né, do silicone, né? Com o silicone, o uso de prótese, como é que fica os exames, né, com a mamografia? Eles aparecem, dá pra ser feito um diagnóstico bem eficiente? Os médicos, os médicos da área, os oncologistas, eles dizem que a prótese, ela influencia, tem alguma uma participação, talvez, em casos de desenvolvimento de câncer ou não? Ela não interfere as próteses de silicone? O que vocês Olha, acham? segundo, né, o que a gente tem informação, a prótese, ela não obsta o diagnóstico, né? Por exemplo, a mulher vai fazer uma mamografia, uma ecografia, ela tem prótese, vai aparecer, né, Tati? E complementando a fala da Rita com relação à questão do diagnóstico, antigamente a gente ouvia, né, histórias de câncer, por muito tempo virou um tabu, muitas pessoas não falavam a palavra câncer de mama, né, enfim, mas o índice maior era em mulheres mais velhas, né, e hoje não, hoje mulheres mais jovens, com menos de 30 anos, inclusive nós tivemos uma situação completamente atípica na instituição há uns 20 dias, onde uma mãe chegou com uma menina de 12 anos de idade. Está investigando e a menina, né, apalpou, enfim, e detectou ali um caroço, e a mãe procurou, né, investigar do que se trata. E então, é muito importante que as mulheres, cada vez mais cedo, façam, né, essa palpação durante o banho, como a Rita falou, porque, veja bem, uma mulher que ela consegue ela mesma palpar, né, um nódulo no seio, talvez, se ela tivesse feito uma mamografia um ano antes, ela teria diagnosticado, ou alguns meses antes, o estágio inicial desse câncer de mama. E aí não é só uma chance maior de cura, nós temos também todo um tratamento que pode ser que ele seja abreviado. Muitas vezes, numa fase bem inicial, não é necessário fazer, por exemplo, uma quimioterapia, que a gente sabe que isso tem um reflexo para as mulheres, né, uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, por isso a importância do diagnóstico no início. Realmente, com 12 anos é totalmente atípico, né? Totalmente atípico.
Bom, a saúde da mulher, né? A gente tem que estar sempre atentas a esses. A qualquer diferente mudançazinha no nosso corpo, porque nosso corpo está em diária, né, alteração, né, os hormônios e tudo mais, então realmente o exame de toque tem que ser feito o quanto antes, sempre, né, desde que, acho que o ideal seria quando começa, bom, com essas de 12 anos agora, eu não sei nem o que dizer, né, porque a idade é muito, muito recente, mas quando começa a fase da menstruação, né, quando começa a ficar, realmente virar mulher, né, quando vira mulher, né. E por isso a importância também de se falar isso na escola, né? A família, desse autocuidado, porque a gente se lembrar de muito tempo atrás, né? A gente tinha aquela questão, se a criança... se tu incomodar, tu vai ganhar injeção. Tu vai tomar injeção, eu vou te levar. Então, a gente tinha uma questão de que quando tu ficava doente era uma punição. Sim. Então, não era bom ficar doente. E eu acho que isso evitou também um pouco de se fazer prevenção, né? Porque a doença acabou sendo uma punição. E hoje a gente tenta reverter tudo isso e a gente entende que as crianças, elas vêm com muito mais informação e muito mais despertas para isso. Então, as escolas fazendo esse trabalho de prevenção com as crianças, a própria vacina do HPV, trabalhar isso, porque as crianças, elas têm uma facilidade de entendimento que muitas vezes nós não temos, né? Sim. Então, esse trabalho. E, Tati, eu queria reforçar a questão da mulher que né, coloca o silicone, que faz a opção de colocar o silicone, dela manter os seus exames sempre de rotina, né? Porque, na verdade, a mama dela permanece a mesma. Ela só colocou a prótese, então ela precisa, claro que o médico vai indicar para ela se ela vai fazer uma ultrassonografia, né, o que é uma ecografia mamária, ou se ela vai fazer a mamografia. Geralmente, com a prótese, eles indicam a ultrassonografia, né, mas a importância dela manter os seus cuidados, né, sempre anualmente. E uma outra fala, como a Cíntia falou, das mulheres mais jovens, também é importante. A gente entende que hoje as mulheres jovens, quando elas chegam nos postos de saúde, e aí falando para as mulheres que só tem o Sistema Único de Saúde, né? Só tem o SUS. Quando ela chega no posto, devido a não ter a idade, porque hoje o que preconiza o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde? Mulheres com mais de 50 anos, elas têm o direito de fazer mamografia de 2 em 2 anos, tá? Isso é o que o Ministério e isso é o que os nossos postos de saúde, nossa saúde primária em todo o Brasil preconiza. Mulheres que não têm sintoma nenhum. Eu vou lá só porque eu quero fazer meu rastreamento e eu quero fazer minha prevenção. Elas têm direito, a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Hoje, a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Radiologia, o IMAMA, fala sobre uma lei, que é a lei que dá direito à mulher a fazer a mamografia a partir dos 40. Hoje, o indicado seria fazer uma mamografia de base aos 36 e a partir dos 40 anualmente. Por quê? Porque a gente está falando desses nódulos que as mulheres acabam palpando e eles já estão com mais de 3, 4, 5 centímetros. E que se ela fizesse uma mamografia de base lá aos 36 e a partir dos 40 ela fizesse todos os anos, com certeza a gente reduziria esse índice tão alto de diagnósticos já avançados. Sim. Né? Então, dessa importância. E a mulher com menos de 40, sempre o primeiro exame indicado para ela fazer o diagnóstico é a ultrassonografia mamária, a ecografia mamária. Então, a gente entende que o posto hoje, quando a mulher jovem chega com algum sintoma, olha, eu tô com um nódulo, a gente percebe que tem uma morosidade, porque tu não tem idade, tu é muito jovem, e acaba que quando essa mulher consegue, depois de muita luta, fazer o seu diagnóstico, ela está com câncer avançado, né? Então, a gente vem, o IMAMA que tem tantas lutas, né? A gente vem trazendo muito isso para o poder público, desse acesso que a mulher jovem precisa ter nos postos de saúde para fazer um diagnóstico, né, com menos de 40 anos. Tá ótimo. Bom, pergunta, como é que é o dia a dia do IMAMA agora? Como é que é? Como é que é o dia a dia? Como é que as pessoas chegam, as mulheres chegam até o IMAMA? Como é que é o acolhimento lá, quando elas chegam, botam os pezinhos pela primeira vez no IMAMA? Bem, Tati, eu acho que a Rita pode falar melhor sobre a rotina do IMAMA, porque a Rita fica
na nossa instituição, né, de segunda a sexta, e é uma pessoa que atende em todas as pontas, né? A Rita tá sempre de olho e ligada no que está acontecendo na instituição. Então, acho que a Rita pode falar como é que essa mulher chega no IMAME, como é a condução, como ela é encaminhada para a navegação, para o acolhimento, se ela quer ser uma voluntária, se ela foi buscar alguma informação sobre tratamento, se ela precisa de uma ajuda com relação a algum encaminhamento, se ela é uma paciente SUS, se ela é uma paciente dos planos privados. Isso, Rita, então hoje é um dia muito emblemático para o IMAMA e a gente veio comemorar aqui com vocês, né? Hoje a gente a Cintia assinou hoje um termo de cooperação com o GHC, né? Com o Grupo Hospitalar Conceição. Isso, parabéns, hoje pela manhã está nas nossas redes sociais. Isso. Então, como que essa mulher chega? O IMAMA tem porta aberta, ele abre às 8h30 da manhã, fecha meio-dia, abre à 1h e fecha às 5h30. Elas vêm de várias formas. Ou elas vieram encaminhadas pelo seu hospital CACOM, que é o seu hospital oncológico, onde elas se tratam, e os hospitais acabam referenciando ela para o IMAMA. Tem uma situação que é muito... a gente fala que é a nossa cerejinha do bolo. Nós temos um banco de perucas, então geralmente quando a mulher inicia o seu tratamento e ela está sendo direcionada para fazer quimioterapia ou antes da cirurgia ou após, ela já procura o IMAMA, né? Porque lá a gente tem um banco de perucas, né? E para a mulher, a questão da autoestima, o cabelo é muito importante. Então elas ficam, já é assim de praxe, elas vão vindo dos hospitais e vão lá para receber a peruca. Bom, elas também vêm muitas vezes referenciada por uma amiga que já passou pelo câncer de mama e foi atendida pelo IMAMA. Elas vêm também porque nos viram nas redes sociais ou assistiram uma palestra de uma voluntária nossa falando sobre o acolhimento da instituição. Então, quando ela chega, algumas são agendadas porque elas ligam, né? Outras chegam porque receberam o diagnóstico naquele momento e o que elas pensam só é que elas vão perder o cabelo dela. Muitas vezes elas nem sabem se vão fazer quimio ou não, mas elas vão no IMAMA porque elas querem uma peruca. Então, a gente tem lá um acolhimento psicológico num primeiro momento, né? A gente, claro, oferece a peruca. Um psicólogo fixo tá lá. Sim, a gente tem uma... Isso. Tá. E nós temos também aí a nossa navegadora de pacientes, que depois que ela é acolhida, que ela vai falar um pouquinho sobre a situação, muitas mulheres chegam lá, elas só escutaram que estão com câncer de mama, né? Aquela primeira consulta que o médico explicou, poucas ouviram. Se elas não têm rede de apoio que foi junto, ela tem que retornar porque realmente ela não computou mais nada além de receber o diagnóstico, né? Então, depois que ela é acolhida psicologicamente, então a gente faz o cadastro, nós temos uma plataforma onde a navegadora cadastra essa mulher e essa navegadora, que é uma assistente social, ela então inicia o processo de ajudá-la a transpor todas as barreiras. A primeira barreira é ela entender como que vai ser o processo do tratamento dela. Porque o protocolo da doença, o protocolo de atendimento do câncer é um protocolo muito específico e ele é muito complexo. Então, a gente meio que letra a paciente, a gente faz um letramento dela em dizer tudo o que ela vai passar, explicar o passo a passo da importância dela não deixar de fazer nenhum exame, dela não faltar consultas, e lembrando que a nossa paciente é uma paciente de vulnerabilidade, é uma paciente do Sistema Único de Saúde, é uma paciente que muitas vezes é uma mãe solo, é uma mulher que trabalha na informalidade, e ela já está pensando, bom, mas se eu parar para fazer o tratamento eu vou morrer de fome, entendeu? Quem é que vai sustentar meus filhos? Então, a gente fala lá que o câncer acaba sendo a cerejinha do bolo da vida dela. E essa navegadora, ela vai ajudando, vai conectando ela ao serviço público, ao CRAS, que hoje disponibiliza alimentação, ao CREAS, se ela sofre alguma violência ou algum familiar, tem uma situação complicada, ao CAPS, ao posto de saúde. Então, o IMAMA conecta ela fora o hospital. Eu não sabia desse lado do IMAMA, assim, dessa parte do banco. Isso. Que legal. E além disso, a gente oferece os nossos serviços que são gratuitos, que é a orientação nutricional,
para a mulher até o final do seu tratamento, a orientação jurídica, todas as quartas-feiras presencial lá no IMAMA, né? A gente também tem a prótese externa mamária para aquelas mulheres que não têm a indicação de fazer reconstrução mamária ou por opção, a gente percebe que mulheres com mais de 60 anos, elas não têm interesse de fazer reconstrução mamária, então a gente doa a prótese de silicone com o mesmo peso da outra mama, se ela tirou as duas, a gente então fornece as duas. Nós temos também as PICs, que são as terapias integrativas, reiki, meditação, agora nós vamos começar com yoga, a gente oferece também o pilates, né? Nós temos um coral também, então a gente disponibiliza essa socialização também para ela e também essa possibilidade dela trocar informações com outras mulheres que estão passando também pelo câncer de mama, né? É um local, o IMAMA é muito um local de acolhimento. Uma casa. Isso, é uma né? casa. E que ajuda ela a transpor essas barreiras, né? Hoje nós estávamos lá com uma refugiada e a gente já estava encaminhando o BPC, que é para ela receber uma renda durante esse período que ela está em tratamento. Então, são todos esses processos que o IMAMA faz pela paciente. Olha, que caminhada linda, né? Que lindo, E complementando, nós temos também o nosso grupo de palestrantes, né? Porque um dos pilares do IMAMA é justamente a educação, né? A gente levar informações sobre as questões do câncer de mama. Então, nós temos um grupo de voluntárias que elas foram preparadas para ir em instituições públicas, privadas, em condomínios, qualquer pessoa que demandar, que quiser, associação de moradores, que quiser ter as palestrantes, fazem um agendamento com a instituição e elas vão até esse local explicar, falar sobre o câncer de mama, ensinar a fazer o exame, qual é o período do mês, como faz. Sim, que interessante isso, gurias. Parabéns pelas iniciativas. Nossa, me surpreendeu. Eu conhecia bastante do IMAMA, quer dizer, eu achava que eu conhecia, né? Agora eu tô conhecendo mesmo. Mas vários braços, né? Coisa linda esse trabalho. Bom, além disso, o IMAMA também faz eventos, né? Maravilhosos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Tem o Jantar dos Chefs, tem o Almoço das Mulheres, e depois vai ter agora no final do ano, em outubro, obviamente, né? O Outubro Rosa. Tem mais algum até o final do ano? Temos o simpósio agora, dia 26 de julho, no auditório da Senge, ali no Sindicato dos Engenheiros, na Érico Veríssimo, onde nós vamos falar sobre saúde da mama, é um sábado inteiro. Nós estamos com palestrantes maravilhosos, vai ser um dia de muito, muito, muito aprendizado, muitas informações, palestrantes maravilhosos. Nós vamos abordar desde a questão da doença, também vamos abordar a violência doméstica, vamos abordar também um painel de qualidade de vida, de autocuidado, vamos falar sobre voluntariado, e isso nós vamos ter representantes do Estado também para falar sobre o programa. Gratuito pelo Simpla. As inscrições estão pelo Simpla. Tá, qual o nome do evento de novo? Simpósio de Saúde da Mama. Simpósio Regional de Saúde da Mama. Simpósio Regional de Saúde da Mama. A gente vai colocar aqui na tela ali, né? Perfeito. Para colocar. Ai, que bacana. Bom, o Jantar dos Chefs já aconteceu. E o Almoço das Mulheres? O Almoço das Mulheres acontece sempre em março. Na verdade, a gente tem uma programação de eventos e é importante as pessoas também saberem que é uma forma que o IMAMA tem de captar recurso, né? Então, a gente inicia no verão, porque nós temos o programa Verão, que nós vamos para o litoral, sempre em parceria com o privado, com o público. Esse ano a gente esteve em Torres, Capão da Canoa e Tramandaí. É um dia que o IMAMA oferece levar informação, nós levamos material didático, nós levamos uma mama amiga para as mulheres palpar e literalmente nós vamos para areia. Né? A gente entrega material e conversa com as mulheres embaixo do guarda-sol. Esse ano, com o programa Verão, a gente alcançou mais de 50 mil pessoas entre as 3 praias, entregando material, isso sempre em parceria com o SESC, com as prefeituras. Esse ano a Unidasul foi nossa parceira também, então a gente leva a informação para aquelas pessoas que estão de férias. Né? Depois a gente tem o Almoço da Mulher, que é um almoço que também acontece há muitos anos e que é uma forma de captar recurso e também da gente comemorar o mês da mulher. O E-Chefes, que acontece sempre em maio, no Grêmio Náutico União.
E depois nós temos, então, o nosso Outubro Rosa, que tem abertura no dia 30 de setembro. 30 de setembro. No dia 4 de outubro, nós temos o Bike Day, que acontece lá na Orla, na Rótula das Cuias, onde a gente reúne ciclistas e a gente tem como parceiro o Pedalegre, né, onde a gente traz ciclistas de toda a região aqui, da Grande Porto Alegre, e se faz um passeio pink, né? E também no dia 19, aí a nossa grande caminhada das vitoriosas, né? Do Parcão à Redenção. Do Parcão à Redenção. Ai, maravilha, eventos que não faltam, né? Pra gente tá junto com vocês. Bom, Cíntia, me conta um pouquinho agora, quero saber o seguinte. Tem prazo, tu tem um período da tua presidência? 30 anos. Eu tô achando, né? Pô, eu perdi a piada. Eu ia dizer, se não sabe, eu sei, 30 anos. Tati, pelo nosso estatuto, né, são 2 anos. Né? Mas a Rita brinca, o pessoal brinca porque a doutora Mayra ficou por 30 anos, né? Mas assim, eu costumo dizer que independente da posição que nós estamos dentro de uma instituição, é muito prazeroso. E uma vez você sendo um voluntário, você conseguindo assim, ajudar as pessoas, né? Visualizar que todo aquele movimento, assim, ele tem um propósito, que a gente consegue salvar vidas, que a gente consegue levar o acesso, né, acolher as voluntárias, porque às vezes um simples abraço numa paciente que chega na instituição, que está completamente perdida, a gente já consegue mudar o mundo dessa pessoa. Então a gente não consegue mais sair. Sabe, Tati? A gente não consegue sair. Anos, Cíntia, 30 anos, tá certo. E aí, claro, eu tenho um escritório de advocacia, né, que se chama Assistir Direito de Família e Sucessões, e que tem muito trabalho lá. E também, muitas vezes, a própria família reclama, né, Rita? Porque a gente, às vezes, deixa de conviver com os familiares para estar na instituição. Muitos dos eventos, dos nossos compromissos, eles acontecem também no final de semana, acontecem à noite, mas assim, é muito prazeroso. A gente tem um retorno muito grande, assim. Imagino. Eu já fiz trabalho voluntário, fazia na CELB, a Associação do Lar Luiz Braille com Cegos. Então, é um trabalho maravilhoso, não tem palavras assim para descrever o retorno que a gente, né, que o voluntário, quem é voluntário sente, assim, é incrível. E falando nisso, Rita, para quem quiser ser voluntária, é só procurar o IMAMA, dar uma ligadinha. Isso, procurar a nossa coordenadora de voluntários, que é a Fernanda, né, entrar em contato pelas nossas redes sociais, pelo telefone Fale com o IMAMA, que a gente tem em todas as nossas... E aí tem um processo, né? A gente faz uma entrevista com a pessoa, se ela realmente tem perfil. O perfil, porque, na verdade, a gente fala que o IMAMA, assim como a gente faz um trabalho com muita alegria, a gente também tem um pouco de tristeza lá dentro, né? Com a questão do diagnóstico, com aquela situação. Então, a pessoa também tem que estar preparada. Alguém já rodou? Tipo, o que rodaria uma pessoa? Uma voluntária? Não, eu acho que a primeira conversa, né? E a gente, quando apresenta a instituição, a pessoa já tem essa consciência. Não, isso não é para mim. Né? Eu vou procurar um outro tipo de trabalho voluntário que eu fique mais... e a gente também fala muito para a pessoa, né? A pessoa não pode entrar em sofrimento, né? A pessoa tem que sair de lá bem fazendo o que ela está fazendo e disponibilizando aquele tempo que é tão precioso, né? A gente entende disso. Então, depois que ela faz a entrevista, ela faz ela passa por uma reunião de acolhimento onde é apresentado a instituição, todos os projetos, onde ela quer trabalhar, o que ela tem perfil, né? Eu tenho perfil para separar a tampinha. Eu só quero separar a tampinha, né? A outra, não, eu quero palestrar, a outra eu quero trabalhar em eventos, eu quero fazer venda de produtos do IMAMA. Então, a gente vai direcionando e a gente também vai avaliando, né? A gente faz pesquisas de satisfação, porque assim, Tati, o nosso voluntariado, ele tem um perfil diferente, porque 70% são mulheres que passaram pelo câncer de mama. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com o nosso voluntariado, porque muitas vezes elas são pacientes também, né? Sim. Então, é sempre feito um planejamento, é sempre feito todo um acolhimento e a gente vai avaliando. Quando a gente percebe que uma não está bem, bom, então já vamos deixar ela mais
aqui quietinha, já vamos oferecer o serviço psicológico. E uma outra coisa que o IMAMA oferece, que a gente não teve oportunidade de falar e esqueci, a gente oferece também atendimento aos familiares e à rede de apoio. Ah, ótimo. Isso, a gente Para eles compreenderem, né? Exatamente, a situação, e atendimento da psicológico doença. muito importante. Muito a gente legal. tem muitos filhos que vão lá ser atendidos para entender esse processo que a mãe está passando. A gente teve uma situação que o marido procurou o IMAMA primeiro do que a mulher. Quando ele descobriu que ela contou que estava com diagnóstico, ele procurou o IMAMA porque ele queria saber como lidar com ela. Que legal. Então, legal. a gente tem experiências, assim, muito legais, assim, de homens também, de maridos, companheiros, companheiras, que vão lá nos procurar porque também querem esse suporte, Sim, né? sim. Que maravilha. Uma pergunta para vocês, se uma empresa, uma organização, uma privada, quiser ajudar o IMAMA, vocês têm link, alguma coisa, tem algum benefício fiscal, se quiserem doar, uma doação financeira? Então, a gente tem a gente participa da Lei da Solidariedade do Estado, a gente pode receber o ICMS, 10%. Isso, ICMS, tá. E isso a gente pode receber. A gente também recebe doações do imposto de renda, né? Legal. Isso também, se a empresa quiser nos doar. E a gente sempre, hoje, tem um acesso importante com as empresas, porque a gente também sabe, hoje muitas empresas nos procuram criando um produto e doando um valor da venda daquele produto para a instituição. Tem uma água mineral, por sinal, né? Isso, a gente tem agora parceria com a Silvestrin, que tem uma maçã sem herbicida. Eu conheci. Isso, vocês estiveram lá. Isso. Então, a gente tem produtos que, a gente tem a erva mate, a gente tem um papel higiênico. Hoje a gente também fechou uma parceria com a Sanremo. A Sanremo vai fazer um kit rosa. Que maravilha. Que vai doar um valor pro IMAMA. Que legal. Então também é uma possibilidade e eu acho que não fica tão… Uma parceria. Né? Pra empresa fica bacana, também participa. A gente percebe que os colaboradores ficam muito felizes de participar de projetos com a gente. Com certeza, né? Com certeza. É um ato não só de generosidade, mas é um ato de amor. Exato. É um ato de amor incrível. E também, Tati, com aquisição, né, dos nossos produtos. Nós temos a camiseta, que ela é vendida não só durante o mês de outubro, né? A camiseta para caminhada durante o ano inteiro. Nós temos sombrinha, temos o guarda-chuva rosa, que as pessoas adoram. Sim. Então, as pessoas também podem ajudar, né, com bom, aquisição. Pessoal, guarda-chuva, viu? Ótima dica, viu? Guarda-chuva rosa, porque tá chovendo bastante em Porto Alegre, é o momento. E também, né, Tati, a gente vê, assim, que as empresas, né, escolas, enfim, no mês de outubro, eles pedem para os seus colaboradores se vestirem de cor-de-rosa, um dia da semana, um dia do mês, enfim. Então, também, porque os empresários adquiram as camisetas do IMAMA para vestir os seus colaboradores, porque é uma maneira também de contribuir. Com certeza. É isso que eu queria deixar aqui pro pessoal, né? As formas de poder estar colaborando com o IMAMA, né? Desde o voluntariado até, obviamente, né? Uma doação ou uma parceria, né? Com alguma empresa. Muito legal. Gurias, adorei a conversa. Adorei conhecer mais sobre o IMAMA. Vocês querem falar alguma coisa mais sobre o IMAMA que eu não tenha perguntado? Então, eu gostaria primeiro de falar o quanto é importante mulheres, né? Como a Cíntia, como a doutora Mayra, que se doam, e tu perguntou para ela, né, e a gente que vivencia, porque ser uma presidente de uma instituição como o IMAMA, né, a gente tem uma demanda de movimento muito grande, assim, né, mesmo sendo o terceiro setor, hoje a gente tem termo de cooperação com a Secretaria Estadual de Saúde, nós temos termo de cooperação com o IP, nós temos termos de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com 2 projetos acontecendo, então a gente aciona ela toda hora, né, Sim. E ela, dentro das possibilidades, o dia todo, então ela fica trabalhando lá no escritório, mas ela tá no celular, ela tá respondendo e-mail, ela tá assinando contrato, então é muito… É inspirador e às vezes eu penso assim, não, mas eu tô ganhando pra fazer isso e ela não ganha nada e tá aqui, ó. Então eu tenho que trabalhar muito mais, né? Sim. Porque eu acho que mulheres como a Cíntia, a doutora Mayra, eu acho que são mulheres que nos estimulam a trabalhar mais. E eu também queria falar, Tati, que tu tem uma história com a instituição. Tu participou da campanha dos 30 anos do verdade, IMAMA. muito orgulho.
É, orgulho. o teu rostinho feliz. tá lá em todos os folders, né? Em todos os materiais que o Imama tem, porque ficou uma campanha muito Ficou linda, que foi bonito, com a né? Bistrô. Ficou. Foi, assim, muito legal. Então, tu tem uma história, tu participa de todos os nossos eventos, tu está Contem sempre comigo sempre que presente. precisar. Então, a gente só Sempre, tem a né, agradecer, Obrigada, né? obrigada. É. Enquanto a gente tá falando, eu vou pedir pra botar na tela umas imagens. Daí depois vocês mandam as fotinhas, eu vou colocar umas imagens do Imama e tal, do trabalho da instituição maravilhosa. Sim. Tá? Então, E a Tati também, além de ter participado da campanha, ela tá sempre querendo linkar alguém com o Imama, né? Então é uma voluntária indireta do Imama, só precisa ir lá formalizar, né? O depois eu termo vou- de eu vou- voluntariado. Eu ainda vou lá porque eu não tô mais na CELB faz um tempo, eu gosto de trabalho, eu gosto. Sim. Eu gosto, acho que eu tenho uma coisa que eu tenho muita energia e tenho muita vontade Sim. pra isso. Então, contem comigo. Em seguida estarei lá fazendo minha ficha, mas não me rodem, hein? Tu já tá Já tá aprovada. Só assinar o termo de voluntária. Então tá, vou assinar então. Tá firmado aqui, ó. Tá assinado antecipadamente aqui. Tá assinado Ó, e temos testemunhas, né? Então tá, lindas. Obrigado pelo papo, tá? Bom, os produtos de Imama, só no Imama ou tem algum pontozinho um ponto de venda? Nesse momento, momento, no só no Instituto da Mama, mas Ah, nós o endereço? já tivemos um quiosque, né, dentro do Shopping João Pessoa, que nesse momento não tá funcionando, mas provavelmente em outubro estará, No né? site, tem site? Dá pra comprar Tem. pelo site? Tem, Dá pra pelo comprar site ó, isso é também, bom. lá na Tá, dá pra instituição. comprar, tá, É. ótimo. E assim, Tati, queria te agradecer, né, o Eu que convite. agradeço, ó. E também queria dizer para as pessoas que contribuam com a instituição, que participem dos nossos eventos, que participem conosco da caminhada, que estão todos convidados, 19 de outubro. 19 de outubro, então, encontro marcado, assim, ó, não tem desculpa, já temos bastante tempo de antecedência, vamos se organizar, caminhar faz bem à saúde, vamos apoiar a causa, vamos estar junto, caminhar não mata, não, ninguém fica esbaforido, porque a corrida cansa, né, vou dizer que se fosse corrida, eu ia dar uma preguiça só de pensar, mas caminhada não, caminhada é gostoso demais, então tá. Pode, peregrinas, fazer exame desde quando, então, desde muito cedo, né, de toque, pode? Sim. Pode, devem. Então tá. Então tá bom. Obrigada, Rita. Obrigada, Cíntia. Obrigado. Obrigada. Então tá, gente. Até o próximo Pode Peregrina.